Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado por este momento, por esta hora. Estamos aqui mais uma vez juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. Deus é soberano, né, meus irmãos? Ele sabe o que nós precisamos, dessa união do Espírito Santo junto conosco, aqui fazendo a obra do Senhor, trazendo a palavra, o ensinamento que o Senhor deixou para conosco, para todos nós estar aí na sabedoria da palavra do Senhor. A palavra cura, edifica, sara, liberta, traz vida, é viva. A palavra é viva nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor deixou esse legado para conosco, e nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho essa faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um divisor de água, creio que seja para você também. Se você quer abrir o seu coração para Jesus, Ele vai entrar e vai operar proezas e maravilha no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Aí já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Não esqueça, entra com muita alegria no seu coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. A serva está em oração pela sua vida e Deus conhece por dentro e por fora. Conhece a nossa mente, a nossa estrutura e sabe se nós somos sinceros com a palavra ou não. Ele vai dar prioridade para aqueles que confessam a Ele, para aqueles que clamam, que crê, que acredita, que tem fé. Ele não trabalha no coração daquele que não crê, que não tem fé. Ele trabalha na fé, porque no passado, todos que procuravam Jesus para cura e libertação, ele falava assim: a tua fé te curou, a tua fé te sarou, a tua fé te salvou. Então o Senhor quer fé no coração. Amém? E Ele só vai fazer aquilo que você pedir para Ele, com o coração aberto, desejando e crendo que Ele faz. Amém, meus irmãos? Não vamos se enganar. Vamos andar na sinceridade com Jesus. Jesus não gosta de mentira, de engano. Pecado não entra no céu, mentira, engano, não entra. Então, vamos pisar nesta terra aqui que Ele nos deu, terra abençoada, e devagarinho, que é para elas nos receber cada dia com mansidão, em nome de Jesus. Amém? Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus! E hoje nós vamos para Mateus. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1. E o refrão da palavra vai falar assim: as 4 filiações de Cristo. As 4 filiação de Cristo. Meus irmãos, é forte a palavra. Às vezes eu falo aqui a conclusão da palavra. Eu falo o refrão. É o refrão da palavra, é o que vai falar na palavra. A conclusão é o resumo, é o que foi falado na palavra. A serva, quando vai ministrar a palavra, fala o refrão, é o que vai falar, e a conclusão. Quando eu falo o refrão, você fala, essa palavra não vai falar comigo. Vai sim. Vai sim, porque o Senhor jamais vai mandar uma palavra nesse canal que não tenha alguém que precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos crer e acreditar sim, para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1. E o refrão da palavra fala: as 4 filiações de Cristo. Aleluia. Versículo 1 fala assim: livros das gerações, livro da geração de Jesus Cristo.
filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, vamos prosseguir para nós entender. Jesus Cristo desenvolveu a sua plena humanidade. Jesus Cristo desenvolveu a sua plena humanidade e a sua plena divindade neste mundo, para se identificar com a humanidade. Ele gostava de ser chamado de filho do homem, para se identificar com os hebreus. Ele foi chamado filho de Abraão para se identificar como descendente e herdeiro do trono de Davi. Ele era chamado de filho de Davi e para comprovar a sua origem divina, ele era chamado de filho de Deus. Forte, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Filho do homem era atitude humana, predileto de Jesus, e foi citado cerca de 185 vezes na Bíblia. Lucas, capítulo 17, versículo 22, versículo 30. Na qualidade de filho do homem, ele é o cabeça e legítimo. Ele é o cabeça legítimo, representante da raça humana. Aleluia. Vou repetir, meus irmãos entender. Aleluia. Em Lucas capítulo, na qualidade de filho do homem, ele é o cabeça e ilegítimo representante da raça humana. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Filho de Deus era o título divino de Jesus e foi citado cerca de 44 vezes na Bíblia. João capítulo 1, versículo 34. Na qualidade de filho de Deus, ele é o unigênito do Pai, no sentido de ser o único gerado no seio do Deus Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 6. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui que forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, que está escrito. Aleluia. Filho de Davi era o título messiânico de Jesus e foi citado cerca de 21 vezes na Bíblia. Marcos capítulo 9, versículo 47. Na qualidade de filho de Davi, ele é aquele que se assentará eternamente no trono de Davi. Lucas capítulo 1, versículo 32. Filho de Abraão era o título israelita de Jesus e foi citado unicamente para indicar a árvore genealógica da humanidade de Jesus e sua origem judaica. Mateus capítulo 1, versículo 1. Na qualidade de filho de Abraão, ele é o descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Olha que forte, meus irmãos. A descendência de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aprendendo mais um pouquinho aqui do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Rei. Amém, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí para continuar, para nós entender mais um pouquinho. Por meio de Jesus Cristo, recebemos o direito de sermos também filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Esta verdade é confirmada pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Deus possui 5 tipos de filhos na Bíblia: filhos por geração, filhos por criação, filhos por formação, filhos por eleição e filhos por adoção. Filhos por geração de Deus. Só existe Jesus Cristo. Filho por geração de Deus, só existe Jesus Cristo. Salmo 2, versículo 7. Filhos de Deus por criação são os anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Filhos de Deus por formação são Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Filhos de Deus por eleição são o povo de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 30. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Filhos de Deus por adoração são todos nós, que aceitamos Cristo como o nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, a Bíblia descreve o nosso privilégio de sermos filhos de Deus, dizendo: vedes qual grande amor nos tem concedido o Pai, que somente que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Meus irmãos, essa palavra é forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Meus irmãos, entendeu? Eu vou repetir, meus irmãos. O vídeo vai ficar grande, mas eu vou repetir para ficar bem concluído no coração dos meus irmãos. Nós não podemos andar enganado na Bíblia. A palavra de Deus fala: o meu povo erra por falta de entendimento, por falta de conhecimento da minha palavra. Olha aí, forte com o Senhor. Meus irmãos, cada dia nós aprendemos mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus, na palavra de Deus. É renovada todos os dias. Vamos lá? Vamos repetir aqui. Por meio de Jesus Cristo recebemos o direito de sermos também filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Esta verdade é confirmada pelo próprio Espírito de Deus, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Deus possui 5 tipos de filhos. Deus possui 5 tipos de filhos. Vamos prestar atenção, meus irmãos, em nome de Jesus? De filhos na Bíblia: filhos por geração, filhos por criação, filhos por formação e filhos por eleição, e filhos por adoração. Filhos por geração de Deus, só existe Jesus Cristo. Forte, hein?
Esse é o eleito de Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 2, versículo 7. Filhos de Deus por criação são os anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Filhos de Deus por formação são Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Filhos de Deus por eleição são o povo de Israel. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Filhos de Deus por adoração. Filhos de Deus por adoração são todos nós que aceitamos Cristo como o nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, é forte, hein? A palavra. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, entendeu? Em nome de Jesus. João capítulo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia descreve o nosso privilégio de sermos filhos de Deus, dizendo: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Olha aí, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte a palavra, hein? Vamos para a conclusão, é o resumo da palavra. Tudo que foi falado na palavra tem um resumo. Então, eu vou ler o resumo para os meus irmãos, em nome de Jesus. Todo aquele que quer ser um bom filho deve aprender com Jesus, o Filho perfeito de Deus. Ele é o Filho obediente do Pai, o Filho amado do Pai, o Filho em quem o Pai se compraza. Até aqui, meus irmãos, forte, eu estou arrepiada, o Espírito Santo já está aqui. Eita glória, aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela palavra que edifica os nossos corações. Gratidão, Senhor. Essa palavra traz avivamento para os nossos corações, Senhor. Para nós entender mais um pouquinho do Senhor conosco. Senhor, do seu mistério para conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, é forte, hein? A palavra, obediência. Jesus Cristo, ele chegou até o reino de Deus, porque obedeceu, meus irmãos, o Pai. E nós estamos aqui para obedecer o nosso grande Pai, nosso Abba Pai, Criador do céu e da terra. A palavra que está aqui é dita, é surreal. Ela cura, liberta e sara. A palavra de Deus. Se você crer, tomar posse e meditar nela, é como um divisor de água, uma árvore que nunca murcha, nunca seca, sempre andará avivada na terra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, porque o Senhor ama o filho que obedece. Jesus obedeceu e ele reinou. O trono de Deus, ele está sentado lá. Ele falou: filhos, eu vou preparar lugar. Ele foi preparar este lugar. E há de nós crer, ter fé, prosseguir, acreditar e andar como os discípulos andou, porque Jesus ensinou os discípulos e deixou esse legado para conosco, que nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar. Em nome de Jesus. Ele quer levantar soldados na face da terra. Aqueles que abrem o coração para Ele. Ele vai proteger, Ele vai guardar, Ele vai direcionar, Ele vai usar, Ele vai colocar essa palavra na boca, Ele vai levantar, Ele vai erguer. E quando você reconhece isso, será salvo tu e tua casa. Aleluia.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? Em cima desta palavra eu faço um convite ao coração dos meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? É muito fácil. Você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, é Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso, eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, minhas transgressões. Salva-me, minha casa e minha família. E comece a andar na direção da palavra, sem desobedecer. E você vai ser visitado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, porque Deus ama aqueles que o amam. Todos nós temos que amar Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele jorrou aquele sangue precioso na cruz por amor a nós ainda pecador. E Ele é a porta do céu. Nós só entramos no céu se nós confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Ele jorrou aquele sangue precioso por amor a nós ainda pecador. Nós temos que reconhecer por gratidão. Meus irmãos, no céu não entra pecado, não entra engano, não entra mentira, não entra avareza. Não entra coração duro, arrogância. Não entra ninguém com a mão mirrada, que tem as coisas e não abençoa a obra do Senhor. Não abençoa as pessoas que necessitam. Só entra aquele que é piedoso e misericordioso. Temos que andar como Jesus andou. Deus vai nos receber como filho, filho amado. Vamos pisar nesta terra devagarinho, para ela nos receber como uma árvore frutífera, que dá fruto no seu tempo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? E o convite é para você também que saiu da presença do Senhor. Volta, filho, volta, filha, enquanto é tempo. Eu já estou nas portas batendo. Jesus está falando aqui. Aleluia. Não busque em outro lugar. Não tem outro lugar. Ele é a porta para o céu. Glória a Deus. Perdoe hoje. Ame hoje. Volte para Jesus hoje. Peça perdão das falhas para Jesus hoje. Perdoe. Porque a palavra de Deus também fala. Se você não perdoar alguém, Jesus não te perdoará. Deus não te perdoará. Então nós precisamos liberar perdão. Não importa quem tem razão, para Deus, não. Deus quer ver o seu coração humilde e sincero. Aleluia? Não deixa as suas bênçãos amarradas aí por causa de pequenas coisas. Pequenas coisas que não te levam a nada. Tira o foco da presença e das bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém? Deus seja louvado por esta palavra. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai ver. Essa terra é fértil, essa obra é fértil, é uma obra abençoada. Uma obra para a família, entrar nos lares. Salvação, cura, libertação, casamento restituído, família voltando para casa, filhos voltando para casa, filhos saindo dos vícios das drogas, da prostituição, da bebida, do cigarro, dos vícios. Deus vai libertar o seu povo, mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa falar, Senhor, tem um particular com Ele, de joelho, Senhor, eu estou aqui sozinho, eu não consigo, me ajuda, Deus.
Me ajuda, Deus, eu estou aqui. Com a força do meu braço até hoje eu não consegui. Agora eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu creio, eu acredito que o Senhor tem poder para me libertar, me sarar e me curar. E vamos ficar em oração pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Juntos somos mais fortes. Juntos em oração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.